Olá, crianças, todos aqueles que estão vendo esse vídeo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós queremos conversar um pouquinho sobre uma festa litúrgica muito importante que nós vamos vivenciar logo logo, que é a solenidade de Corpus Christi. Corpus Christi é uma palavra em latim que significa corpo de Cristo. É a mesma expressão que o ministro usa quando nos entrega a hóstia consagrada, a Eucaristia, durante a celebração da missa, corpo de Cristo. E nós respondemos, amém. Esta comemoração da Igreja Católica acontece já há muito tempo e faz parte de uma das grandes tradições que a nossa fé tem. A festa de Corpus Christi, ela acontece sempre 60 dias depois da Páscoa. Como a Páscoa não tem uma data fixa, mas ela depende do calendário lunar, do calendário da lua, assim também Corpus Christi então não tem um dia fixo para ser comemorado. Então, dependendo do dia da Páscoa, 60 dias depois celebramos Corpus Christi. E essa celebração sempre vai acontecer numa quinta-feira. Tradicionalmente, quinta-feira é um dia em que celebramos a Eucaristia, porque também a última ceia de Jesus, ou a primeira missa do mundo, foi celebrada pelo próprio Cristo numa quinta-feira, a Quinta-feira Santa. Podemos dizer que a Quinta-feira de Corpus Christi é uma comemoração estendida da Quinta-feira Santa, quando Jesus criou, instituiu a Sagrada Eucaristia. Corpus Christi começa a ser celebrado lá no século XII, ano 1150 mais ou menos. Olha quanto tempo atrás. Para a gente entender por que dessa festa, vamos entender o que estava acontecendo naquela época no mundo, lá no século XII. Era uma época muito difícil, de muita peste, de muita doença, de muita guerra, de muitas batalhas entre os povos. Assim, então, a fé das pessoas naquela época estava bem abalada, estava bem fraquinha. Parecia assim uma velhinha que estava quase se apagando. Assim também era a fé daquelas pessoas da época. E Jesus, ele apareceu para uma freira, irmã Juliana, e ele pediu para que ela fizesse alguma coisa para que a fé na Sagrada Eucaristia se tornasse maior, se tornasse mais fervorosa. A irmã Juliana tentou falar com o seu bispo, com os responsáveis da igreja na época, mas não foi muito ouvida. E Jesus, ele resolveu então manifestar o seu amor de uma outra forma. Na cidade de Bolsena, lá na Itália, um padre, quando estava celebrando a missa, ele duvidou se realmente naquele pão e naquele vinho estava presente Jesus Eucarístico. Porque essa é a nossa fé. Quando nós participamos de toda a missa, nós olhamos, vemos com esses olhos físicos um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Mas a promessa de Jesus, nós acreditamos até hoje, quando ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Portanto, fisicamente vemos pão e vinho, mas a nossa fé acredita nas palavras de Jesus, que disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Não é um símbolo, não é um faz de conta, não é um teatrinho que Jesus pediu para que se realizasse nas igrejas. É verdadeiramente a presença dele no corpo e no sangue, através do pão e do vinho que nós enxergamos. E o padre, lá em Bolsena, no século XII, duvidou de que aquele pão e aquele vinho era de verdade corpo e sangue de Cristo. Quando ele estava elevando o corpo de Cristo durante a consagração, aquele pedacinho de pão se tornou um verdadeiro pedaço de carne. E todos que estavam naquela celebração puderam ver um pedaço de carne que sangrava. E aquela hóstia começou a pingar sangue, sangue verdadeiro, sangue humano, o verdadeiro sangue de Jesus.
As toalhas brancas daquele altar ficaram todas encharcadas com o vermelho do sangue da Eucaristia. O Papa da época, então, pediu para ver aquele milagre, aquelas toalhas manchadas de sangue. E foi isso que aconteceu. Numa grande procissão da cidade de Bolsena até onde estava o Papa, foi levado com muitos cantos, com muita alegria, as toalhas daquele altar cheias de sangue, aquela Eucaristia transformada em carne verdadeira, carne, corpo de Jesus. O Papa ficou tão admirado daquele milagre que ele pediu para que 60 dias depois da Páscoa, se celebrasse em todo o mundo uma missa especial para adorar a Sagrada Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. E que depois dessa missa se fizesse uma procissão pelas ruas de todas as cidades do mundo com Jesus Eucarístico, para dizer que nós cremos que o pão e o vinho consagrados são corpo e sangue de Jesus, o maior tesouro da nossa igreja e da nossa fé. E assim, essa tradição foi se espalhando pelo mundo inteiro, em todas as cidades, em todas as igrejas. 60 dias depois da Páscoa, se celebra esta comemoração, se celebra esta verdade de fé, de que Jesus está realmente presente em corpo e sangue nas espécies consagradas de pão e de vinho. Ainda para aquela missa especial lá do Papa do século XII, ele pediu para que se formulasse orações e cantos especiais. E o padre mais inteligente daquela época foi quem escreveu as orações e os cantos que nós temos na missa de Corpus Christi até hoje. Então, quando você participar da missa de Corpus Christi, você vai perceber que a letra das orações e dos cantos foram criados lá no século XII. Olha que tesouro bonito! Pelo padre mais inteligente da época, que hoje é santo, Santo Tomás de Aquino. Até hoje, Corpus Christi é uma tradição muito bonita da nossa fé. Desde o amanhecer do dia de Corpus Christi, muitas pessoas das igrejas, das comunidades, levantam cedo para preparar os tapetes enfeitados com serragem, areia, pó de arroz, pó de café, pó de chimarrão, flores e tudo aquilo que as pessoas levam para enfeitar as ruas, fazer um tapete bonito, para que depois da missa solene, Jesus possa passar. A procissão acontece com o padre, os ministros, os coroinhas, com sinetas, incenso, cânticos, e Jesus é levado por cima dos tapetes, numa bonita procissão, no ostensório. O ostensório é esta peça que está aqui atrás. É uma peça litúrgica, onde, nesse vidrinho redondo que tem aqui em cima, nós colocamos a hóstia consagrada na missa, corpo verdadeiro de Jesus. E o padre, transportando este ostensório, caminha por cima dos tapetes, levando Jesus às ruas dos nossos bairros, das vilas, das nossas cidades. É uma tradição muito bonita que a gente não pode deixar que se perca. Infelizmente, nesse momento de pandemia, já é a segunda solenidade de Corpus Christi que a gente não vai conseguir fazer a procissão nas ruas, porque a gente não pode gerar aglomerações. Mas ainda assim, a missa vai acontecer, porque nós não podemos deixar de professar a nossa fé na Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos poder celebrar de novo a missa e a procissão de Corpus Christi. Por isso, meus queridos amigos, não vamos deixar que se perca o verdadeiro sentido dessa celebração. Vamos renovar a cada dia a nossa fé no corpo e no sangue de Jesus, na Eucaristia que celebramos em cada Santa Missa. E viva Jesus Eucarístico!